penso eu que a crítica literária perdeu consistência. Há anos que nós não temos crítica literária. A crítica literária é muito importante em relação à poesia, porque a poesia tem... São edições muito pequeninas, e a crítica espalha o que há, avisa, olha, há um livrinho. As edições agora são de 100 exemplares, 200 exemplares, e de facto o jornal trazer a notícia daquele livrinho faz com que, pelo menos as pessoas que gostam de poesia, vão à procura nos sítios, porque não andam por aí os livros. E de facto, sempre houve capelinhas na nossa literatura. Eu gosto de toda a poesia, não tenho capelinhas. Gosto do Fernando Pessoa, como gosto do Mário Cláudio, como gosto do Manuel Alegre, muito, como gosto do Ari, como gosto... Enfim, não tenho nenhum preconceito. Estou disponível para usufruir dessa coisa maravilhosa que é ler poesia. E por isso também tenho procurado fazer não só recitais, como também antologias. Já levo para aí umas 12 ou 13 antologias temáticas, porque também é muito interessante a gente ver o percurso, como é que os portugueses falam em poesia da saudade, como é que os portugueses falam em poesia da mãe ou do pai, ou disto ou daquilo. Isso dá-nos um traçado do que é o sentir e o trazer do sentir português para a poesia. Fiz uma antologia sobre a poesia da resistência, desde o Fernando Pessoa até ao 25 de Abril, na querida e terminada Campo de Letras. Fiz uma outra sobre o 25 de Abril, fiz uma série de antologias com o Zé Jorge Letria, que foi sobre a saudade, sobre uma antologia de sonetos, uma antologia sobre Portugal e o mar, e isso é engraçado. Portugal e o mar aparecem sempre juntos. Não, é raro ver um poema de português sobre Portugal que não tenha lá o mar dentro. O mar tem que estar sempre presente. Há coisas que nós nem temos a consciência da consistência da nossa cultura. Às vezes, a ler, por exemplo, os estudiosos literários espanhóis, a gente percebe, espera aí, a gente tem uma consistência do caraças. É preciso os outros virem-nos dizer, não é? E há coisas muito curiosas que são a nossa língua. A palavra mar, a questão do mar é muito interessante, porque para nós, eu tenho que ir vencer, eu tenho que ir ver o mar, não é? Aí eu dizem que eu tenho que ir ver o mar, que é para arejar a cabeça. O mar é um primo que está ali ao pé, que a gente diz que eu tenho que ir visitar, tenho que ir comer umas sardinhas perto do mar, tenho que... E uma das coisas que eu acho muito curioso é a palavra mar não tem tradução tal como nós o entendemos noutra língua. Porque o nosso mar é uma coisa do outro mundo. Não é? São as descobertas, são os pescadores, são os imigrantes, são os nossos avós, o avô de não sei quem que foi para o Brasil num barquinho, são os bacalhoeiros. Ainda no outro dia, um amigo meu, que estava com problemas em enfermeiro, foi 2 anos para os bacalhoeiros como enfermeiro. É uma coisa duríssima. Este mar está cá sempre, é um mar Atlântico, não é um mar Mediterrâneo, é um mar Atlântico, é um mar rude, é um mar forte, é um mar intenso. Agora vamos, e temos o mar das lágrimas de sal do Fernando Pessoa, e agora vamos lá explicar isto a um suíço. Nunca mais é possível traduzir a palavra mar para francês ou para alemão ou para italiano de um suíço. Porque o mar de um suíço na melhor das hipóteses, é ali as praias do sul de Espanha, não é? Das férias. Portanto, a riqueza desta nossa língua, a densidade que esta língua tem, nós muitas vezes não nos apercebemos. Mas temos um azar muito grande, que é termos já muitos anos, e eu não estou aqui a fazer propaganda política, nem despropaganda, é verdade,
temos há muitos anos uma elite dirigente de fraquíssima qualidade intelectual e que não percebem, por mais que a gente explique, e eu vou-vos dizer uma coisa, eu até tenho simpatia por aquele rapaz Rui Tavares, tenho simpatia, acho que aquilo é giro, há ali malta, que é malta da minha família ideológica, digamos, que anda ali a associar-se naquela coisa, como é que se chama esta coisa que foi no fim de semana? O livro e aquelas coisas. No outro dia estive a ler uma entrevista enorme dele no Público, em que ele falou sobre todos os problemas da política, muito bem dito, porque ele tem a experiência da Europa, sabe falar dessas coisas e tal. Não teve uma palavrinha, umazinha, para a língua portuguesa. A língua portuguesa não faz parte do programa político, nem sequer da porra da esquerda, desculpem lá que eu diga isto. Não? E a língua portuguesa é uma riqueza muito maior que a porcaria do BES ou que a porcaria de não sei de quê, pá, não é? É uma riqueza extraordinária. É uma riqueza à sombra da qual nós podemos comunicar com os outros, porque uma língua não serve só para falar para dentro, serve para falar para fora também. E para falar para fora, neste momento, num universo de quase 300 milhões de pessoas. Portanto, é tão importante darmos importância a esta língua. Eu criei agora um projeto, a ver se consigo, que é descobrir que em São Tomé não existem escritores para a infância. Haverá uma, talvez. Na Guiné não há escritores para a infância. E criei um projetozinho, estou a dizer, são as primeiras pessoas a conhecer esta história, as segundas, que é um projeto de criar criadores. Era ir fazer cursos de formação de escrita, também de ilustração, provavelmente, à Guiné, para já Guiné, São Tomé e talvez Cabo Verde. Isto é, ajudar, não é irmos lá armarmos as peças, mas é ir ajudá-los, aos que têm apetência, a crescerem como criadores. E isso ajuda-nos a criar e fortalecer o universo da língua portuguesa. Agora, pronto, isto é a história. E de repente aconteceu. Há coisas muito engraçadas. Eu penso que um dos segredos de se fazerem coisas com alguma consistência é andarmos muito atentos ao que nos acontece todos os dias. E andar a ter... Eu vou-vos contar esta história que eu acho que é deliciosa. Aliás, esta história também passa por aqui, por uma coisa que eu vos queria ler. Eu sou diabético. Eu não sei se contei já esta história aqui, se contei. Não contei, não. Sou diabético. E diabético 2. E tenho uma característica que eu gosto muito de esperar. Ao contrário do comum das pessoas, gosto de ir para os consultórios e ficar à espera, porque levo sempre um livro para ler. Agora estou um bocado zangado com o Ministro da Saúde, porque tiraram os velhinhos da farmácia que já não compram remédios. E portanto eu chego lá, atendem-me logo, caraças, não tenho tempo para ler. Eu ia para a farmácia e ficava ali Agora os velhotes coitados já não compram remédios, portanto uma pessoa chega à farmácia e logo atendido. Mas trato na Associação Portuguesa de Proteção dos Diabéticos, que é uma instituição fantástica, é das coisas mais eficazes e humanas que eu conheço na saúde em Portugal, em Lisboa. E vou para lá e fico aproveito, passo lá um dia inteiro, porque faço análises, faço eletrocardiograma, vou aos olhos, há podologia que descobri, que é uma coisa maravilhosa. Aconselho-vos a todos, a pessoa sai dali a andar em cima de nuvens. E fico muitas vezes algum tempo nas salas de espera. E comecei a perceber que a maior parte dos doentes diabéticos não têm nenhuma capacidade de gerirem a sua própria doença. Para quem não sabe, sei lá, uma pessoa com valores normais na diabetes terá um máximo de 120 de glicémia em jejum. Um diabético controlado pode chegar aos 140, aos 160 no máximo.
Então eram duas senhoras, duas senhoras dizem: então, amiga, como é que foi hoje? É porque as pessoas vão se medir logo no dia, que é para se controlarem, para verem o que é que têm para dizer ao médico, não é? Porque o médico é sempre um bocado um polícia. Eu hoje tinha só 315, fui logo comer uma bola de Berlim. Eu fiquei por morrer, pá. Fiquei completamente, isto para mim era para estar para morrer. Bom, o que é que acontece? Aquela senhora não sabe gerir a sua doença. E eu falei sobre isto com o meu médico e ele diz: por acaso, sabe o que é que você precisava de ser o médico? Rui Eduardo, Rui, você precisa é de aprender a contar histórias e a ouvir contar histórias. Está ali a Ana Cruz, que vai me dar imensa razão. Porque o médico precisa de ouvir a história que o doente tem para contar. Os médicos hoje não têm tempo, não perdeu-se aquela relação. Enquanto lá, os miúdos estão bons, não tem tempo. Tem um modelo, aplica o modelo e explica rapidamente ao doente. Nem sabe ouvir contar uma história, nem sabe contar ele uma história. E basta isto, que este também foi um caso que eu apanhei, que foi uma senhora a quem o médico perguntou: então, e a senhora come doces? Ela disse: não, doces não como. Ela, doces não come bolas de Berlim, pastéis de nata, etc. Porque para ela doces é doces de poder. Portanto, falta o tempo, não é? Para o contar a história. Ela tem que. Então não come doce, então come o quê? É preciso aquele tempo. Então conte lá, o que é o seu almoço, o que é o seu jantar, o que é que... Bom, e o médico pediu-me para eu, então disse: você vai falar sobre isso, vai haver um encontro de médicos e enfermeiros da diabetes. E eu lá fui fazer uma conversa sobre a importância de contar histórias na clínica da diabetes. Estava uma senhora médica que me veio dizer: olha, eu sou diretora do Serviço de Desenvolvimento da Criança do Hospital da Almada, não lembro do nome, o Garcia Dorta, e ela disse: olha, eu gostei muito, você não se importa de ir ao meu serviço fazer esta conversa? Lá fui eu para o serviço. A nossa relação foi fantástica, é um serviço muito bonito, é um serviço que acompanha crianças desde todo o tipo de disfunções do crescimento. Problemas da fala, paralisia cerebral, enfim, tudo que são ali acompanhados. Estive a conversar e eram pessoas muito interessantes, os psicólogos, os terapeutas, os médicos. Daquela conversa, nós chegámos à conclusão, que ainda foi uma tarde inteira, que os médicos precisavam ter tempo para escrever. Então, olha, podia vir cá fazer umas sessões de escrita connosco. Aí a coisa complicou-se, porque uma pessoa começa a ir lá todas as semanas. Bom, arranjámos uma empresa que financiou um projeto de uma oficina de escrita para médicos de um serviço no Garcia Dorta. E andei 3 meses a trabalhar com eles, saíram coisas do outro mundo. Coisas absolutamente fantásticas. Há uma história, a história mais dramática que eu ouvi foi a de um médico, que agora é o diretor de serviço, que escreveu, as pessoas, nós conversávamos, marcávamos um tema e as pessoas de uma semana para outra escreviam histórias, coisas e tal. Foram coisas notáveis. E eu tenho muita pena porque eles recusaram-se a divulgar as histórias que escreveram. Aquilo fica lá fechado. Algumas eram histórias reais, outras eram ficções. Esta era uma história real, porque ele disse-me, o Zé Pedro, um tipo muito interessante, e disse: olha, eu desde chama-se, a história chama-se, era um exercício de escrever uma história em 10 linhas. Ele disse: o dia em que eu comecei a ter pesadelos. E a história é uma coisa assim. O carro era muito bom, tinha estofos de cavalo, ar-condicionado, airbags, lugares, vidros foscos, insonorizado, não sei o quê, ótimo para crianças. A mãe
foi trabalhar e esqueceu-se da filha na parte de trás do carro. Só se lembrou ao fim do dia, quando a ama lhe perguntou se a criança não aparecia. A criança dentro do carro chorou e morreu. O médico, eu fui o médico que recebeu a criança nas urgências. A partir desse dia não deixei de ter pesadelos. Uma pessoa fica comigo pelo próprio e com uma emoção muito grande. Bom, na semana seguinte eu disse ao Sr. Pedro: olha, eu contei a sua história a toda a gente. Você não quer que se saiba, mas contei a toda a gente. Zé Paulo. E ele disse: mas olha, eu tenho que lhe agradecer muito, porque desde que trouxe aquele texto e o escrevi, deixei de ter pesadelos. E isto é uma coisa fantástica. A força que o trabalho sobre a palavra pode ter para nos ajudar a resolver uma quantidade enorme de problemas. Bom, a seguir, isto são as coisas curiosas que vão acontecer. Telefonaram de qualquer coisa de cardiologia de Cantanhede. Há um clube ou há um grupo de médicos e enfermeiros de cardiologia que se reúnem em Cantanhede, portanto, pessoal maioritariamente aqui de Coimbra e daqui da zona, se eu ia fazer outra vez a mesma conversa. E eu lá fui. No hospital consegui fazer uma outra coisa, que foi, pus o hospital em ligação com a Biblioteca Municipal de Almada, de maneira a introduzir os livros nas consultas. Porquê é que não havia livros naquela consulta? Se não, consulta de crianças, porquê é que não tem livros? E mais, consegui uma outra coisa, que foi uma terapeuta que disse: espera aí, porque foi à biblioteca e disse: está aqui um livro que é engraçado. Eu, se calhar, posso fazer os meus diagnósticos pondo a criança a ler este livro. Porque eu posso, a partir desta história, ir-lhe dizer: isto é lindíssimo, não é? Se a gente consegue pôr literatura no diagnóstico do médico, pode levar a palavra de uma outra forma. Bem, fui em Cantanhede e fiz uma conferência sobre contar histórias em consultas médicas. E houve um jovem, conheces, não é? O Pedro Quintas, enfermeiro, que me deu boleia para Pombal. E no caminho, disse: então você gostou? Eu gosto, você falou de poesia, eu gosto de poesia. E começa-me a falar de poesia, caiu-me o queixo ao chão. Um jovem de 31, 32, 33 anos, sabia quase tanto de poesia como eu. E eu sei bastante. Como é que aquele rapazinho licenciado em enfermagem, em não sei o quê, com uma cultura de poesia, uma coisa. A gente agora troca poemas de dia sim, dia não. Já leu este? Olha, mande-me aí aquele. E nessa viagem nasceu uma ideia que é se a gente fizesse uma antologia de poesia sobre a doença. Porque há períodos, então, em que a doença está muito presente e há poetas em que a presença está muito presente. O Manuel António Pina, o Fernando Assis Pacheco, o próprio Fernando Pessoa tem 2 ou 3 coisas. E ultimamente, na última geração, há uma série de jovens poetas com muitas coisas sobre a doença. Portanto, olha, fizemos uma... A quem é que a gente vai levar este projeto maluco? Ao Adelino. E este projeto já deu mais um passinho. Se este projeto correr bem, a gente se calhar começa uma antologia, uma coleção de antologias. Havia outras ideias, antologia sobre o vinho. É fundamental, eu acho que é muito interessante ler a poesia. Nenhum de nós, quer dizer, a não ser uma pessoa que se dedique muito tempo, a gente não vai ler a obra toda da pessoa, não vai ler a obra toda. Mas se pudermos ler, olha que engraçado, olha este aqui, olha aquele ali, é uma forma de ler poesia completamente diferente. Bom, entretanto, a história continua. Porque uma grande amiga minha, chamada Isabel Mata,
arquiteta, minha colega de curso, quase minha irmã, filha do João Abel Mata. A Isabel, o João Abel Mata tem uma casa no bairro Alto, em Lisboa, uma casa fantástica. Ele deitou abaixo um prédio antigo e nos anos 60 fez um prédio fantástico do ponto de vista da arquitetura, com uma coleção de pintura e de arte em geral também notável. E eu e mais uns colegas da Isabel, quando a Escola de Belas Artes fica no Chiado, a gente saía, ia para a casa da Isabel, que aquilo cheirava a arte por todos os poros, não é? E lá estava o João Abel Mata, que não ligava assim muito aos putos. E apareciam lá o O'Neill, o Zé Cardoso Pires, o Rolando Sá Nogueira, e a gente ficava de longe a ouvir o que os senhores diziam com muito respeitinho. E naquela casa eu ouvi pela primeira vez um disco do João Gilberto, que foi um deslumbramento quando eu ouvi o João Gilberto pela primeira vez. Tenho a impressão que foi lá também que eu vi o primeiro disco de jazz. Eu vinha do colégio militar. Completamente alto, fora de tudo o que fosse cultura. Bom, e aquela casa foi assim uma casa fantástica. Eu fui acompanhando os trabalhos de João Abel. Às vezes ele deixava-nos ir lá ao ateliê espreitar. Fui acompanhando ele fazer os cartazes, ele fazer os cartoons, fazer depois as capas do JL, dos primeiros números do JL, e depois, agora a última fase dos últimos 20 anos, que é a pintura, que ele tem uma obra de pintura do outro mundo. Bom, isto tudo, aquela casa para mim era mágica. E era uma coisa curiosa, que não sei se têm a noção disto, há meia dúzia, se eu fosse historiador, eu faria um estudo, porque há meia dúzia de famílias em Portugal. Eu sei duas ou três, do João Abel Mata é uma, claramente, outra será aquele do Pintor, aquele do Amaral, são famílias altamente cultas, famílias da cultura, nem é altamente cultas, são famílias da cultura, são famílias bem instaladas economicamente, não digo ricas, mas confortavelmente instaladas, e de esquerda. Isto para mim foi sempre o ideal, não é? Quer dizer, mas com dinheiro, culto e de esquerda, porra, é fantástico, não é? Mas era engraçado perceber, há outras, ali na beira interior, há mais algumas famílias, o Rabassa, não sei, há para ali mais uns. Bom, é uma história interessante perceber-se aquelas figuras que foram, desde o princípio do século XVIII, foram liberais, maçons, republicanos, antifascistas, percorreram este percurso, toda a família, e que eram as famílias do farmacêutico, do doutor, do não sei o que, não é? E esta família era assim. A mãe do João Abel Mata, que eu conheci, era a avó Clementina, era uma senhora fantástica, pintava também, como a Ovélia Abel Mata, e que ia todos os meses visitar o João Polido Valente, que estava preso em Peniche, que era sobrinho dela. E então, ela gostava de contar aquelas visitas a Peniche, e eu, que nem um cachorrinho, pumba, sentava ao lado dela, dizia, como é que foi o João este mês e tal. E ela, que tinha um ar, um bocadinho aristocrata, mas dizia, aqueles filhos são mesmo os filhos da puta, sabe? Era muito engraçado, porque era uma outra forma de falar das coisas, era uma outra atitude, que era uma atitude de, nós temos que aturar estes parvalhões, não é? Que chatice. Bom, esta casa, como estão a ver, era assim a casa dos meus sonhos. Depois eu e a Isabel acompanhámos sempre, fomos sempre muito amigos, casámos e descasámos várias vezes, nunca um com o outro, mas demos sempre imensos conselhos um ao outro. E ela telefona-me e diz-me, olha, a minha filha, uma das minhas filhas,
tem um miúdo que tem 3 anos e que tem paralisia cerebral. E os pais têm sido uns gajos bestiais e tal. E eu queria-lhes dar uma prenda, o pai do miúdo e ela, queria-lhes dar uma prenda no Natal. E pensei, pedir ao meu pai uns bonecos. E tu juntas uns poemas aí que arranjas e a gente faz. Vou pedir ao Zé Brandão para fazer um livrinho, eu produzo o livro lá no ateliê dele e damos-lhe isto de parabéns, é uma prenda para a família. Ok. O João realmente é um obsessivo. Que fez 31 colagens fantásticas e quando eu vi aquilo ia caindo para o lado, disse, para vou fazer uma coisa com o João realmente, mas eu tenho, o que é que eu vou fazer? E então fui conhecer um menino e isso foi uma experiência fantástica na minha vida. Fiquei apaixonado pelo menino. Eu vou-vos mostrar o menino. Liga o computador. Liga no botão lá acima, no outro. Este. O Francisco, um menino que não anda, não fala, agora tem 5 anos. E entra. Não fala, intelectualmente é muito, do ponto de vista cognitivo, sabe muito, tem um alto nível cognitivo e é muito feliz. Mas com as mãozinhas assim agora está um bocadinho melhor. Está a ser acompanhado por um médico cubano. Acho que vieram para cá uns médicos cubanos, altos especialistas nestas coisas e que custam dinheiro. Bom, mas eu fui conhecer o menino, estive um dia inteiro com o menino e fiquei apaixonado pelo menino, porque fiquei apaixonado e com um problema que é, o que é que eu posso dizer? Eu não vou estar a dizer coisas minhas. Eu tenho que dizer coisas deste menino, mas este menino não tem voz. Então eu tenho que ser a voz dele. E comecei à procura o que é que há em mim que possa ser a voz dele. Porque em nós há tudo. Em cada um de nós há tudo. O que é que eu posso encontrar em mim que possa ser a voz daquele menino? E isso foi um trabalho para mim quase de alquimia, que foi descobrir o que há em mim de fragilidade, não é? E com que palavras é que eu posso falar dessa fragilidade sem ser pateta, sem estar a dizer coisas, coitadinho, não sei o quê, não é? O que é que eu posso fazer que seja literatura de alguma forma? Então meti-me a fazer isto, levei quase um ano a escrever estes 31 poemas. 2 ou 3 poemas para mostrar aos médicos que estávamos ali as coisas escritas. Vou-vos contar uma coisa aqui que estou. E quando eu mostro aquilo, os tipos ficam todos com umas trombas de 3 palmos. O que é que se passa? Bom, o menino estava a ser tratado naquele serviço, eu não sabia. Primeira parte, as coincidências. E a avó-drasta do menino, do outro lado, do lado do outro avô, é chefe de serviços lá no hospital. E o pessoal daquele serviço embirra com ela solenemente. De maneira que ficaram todos, este lado é que é, do lado daquela, não é do lado daquela. Não, depois quando perceberam que não era, foi muito... Bom, o livro saiu, foi editado pela Gulbenkian e foi editado, não é bem, a Gulbenkian deu dinheiro e a Associação da Paralisia Cerebral editou. Eu vou aqui mostrar-vos a cara do menino. E depois, se quiserem ver aqui mais ao pé, não dá para ver muito de longe. Isto foi uma coisa muito que eu fiz assim, com pinças. Como é que a gente pode fazer? Como é que pode ser ele e ser eu, não é?
E depois, ainda por cima, as colagens do João Abel não dá muito para ver. Percebe-se que o João Abel Mata, que tem já 87 anos, não encara a doença do menino era muito difícil aceitar aquilo. E mais do que isso, eu tive os originais das colagens e por trás ele tinha comentários. E tinha comentários. E punha os comentários negros, punha-os em inglês. Nem sequer queria usar a língua portuguesa. É uma coisa estranhíssima. E muitas vezes a cara do menino que aparece em todas as colagens está toda riscada por cima. É uma negação, não é? Então, eu vou-vos ler aqui 2 ou 3 destes poemas. Anda aqui, isto é uma coisa em que aparecem muitas figuras à volta dele, caras coladas e tal. Anda aqui muita gente, mais ou menos como eu. Têm braços, têm pernas, têm mãos e têm dedos, mais ou menos como eu. Têm fome e têm dor. Têm frio, têm calor, mais ou menos como eu. Querem beijos e carinhos, querem festas e miminhos, tal e qual, como eu. Coisas às vezes muito infantis. Gira, gira, gira ao sol. Gira à noite no lençol. Gira o vento na janela. Gira a sopa na panela. Gira a folha de papel. Gira a ponta do pincel. Gira tudo sem parar. Gira, gira o meu olhar. Eu não sei palavras de dizer. Este é muito... O João Abel riscou muito a boca dele. Eu não sei palavras de dizer. Eu não sei palavras de falar. Tenho a mãe no meu olhar. Tenho as pernas a dançar. Sei sorrir e acender uma luz, uma luzinha mesmo cá dentro de mim. Eu não sei palavras de dizer. Eu não sei palavras de zangar. Mas há dias em que a boca fica assim, assim, assim. Há uma figura que aparece ao pé dele, que é uma figura, uma colagem ou um desenho de uma figura do El Greco, que o João Abel põe ao pé da cara do menino. Estou a ver o que é que julgas. Estou a ver, eu vejo tudo. Vejo o lápis a dançar, no bailado do papel, vejo a abelha a trabalhar, para depois fazer o mel. Vejo as mãos e vejo os pés, vejo os olhos de quem olha, vejo a sopa na tigela, vejo a água que nos molha, vejo a lua na janela, bem redonda, redondinha. Vejo estrelas lá no céu e a almofada na caminha. Estou a ver o que é que julgas. Não preciso de espreitar por um canudo, eu vejo tudo. Este eu gosto muito. Está aqui uma figura de uma mulher com as mãos e há uma maçã. Foi ali que tudo começou, mãe, por dentro da maçã. Uma coisa pequena a crescer, havia um rio e eu, e a música redonda do meu rio, e uma luz quente a espalhar na minha pele o rosto claro da manhã. Foi ali que tudo começou, mãe, nas tuas mãos a agarrar uma maçã. Há aqui uma figura feminina nua. As maminhas andam por aí, dentro da camisa, dentro. Mas às vezes saltam, pulam, caem lá de dentro, brancas e quentes, redondinhas. Já não sei porquê. Já só sei que gosto muito de maminhas. Aqui aparece o João Abel, põe aqui uma figura que é uma Marlene que ele escreveu por trás, Marlene. Não sei se é Marlene Dietrich, não faço ideia, não me parece, mas pronto, Marlene. E o menino
a olhar para a Marlene, não é? E então, olha ela aqui ao lado, tem um nome. O nome dela é ela. Não. O avô diz que é Marlene. Calmem, Marlene, o lume, o leite de creme, treme. E a Marlene vem de dentro da cabeça do avô. Isso também me diverte, há uma bicicleta. Nesta família são todos arquitetos, é uma coisa. Bicicleta, cleta, parece mesmo uma seta, zum. Lá vai ela, porta aberta, sempre a andar em linha reta, zum. Arquiteta ou arquiteta, tetraneta, sempre a andar em linha reta, zum. E pronto, este para acabar, que parece uma pomba, eu julgo que seja uma recortada de alguma revista, parece uma pomba do Picasso. Desenha-me uma pomba, avô. Desenha-me uma pomba no papel, no desenho dos meus passos tontos, na parede de uma rua e no rosto luminoso e redondinho da lua na janela. Desenha-me uma pomba, avô. E outra. E continua sempre, porque as tuas mãos são sábias, sabem bem desenhar pombas. E pronto, esta já. Não está aqui o livro porque não conseguimos que a associação mandasse. E pronto, é uma aventura engraçada. São as aventuras que têm escrita. Porque há pessoas que só sabem escrever uma coisa. Eu tenho escrito para tudo e para mais alguma coisa, não é? E esta é uma aventura da qual eu sinto-me muito orgulhoso. Porque acho que consegui ir para além de mim próprio, não é? Estar para além de mim próprio. Eu também não sei se contei aqui assim uma experiência que eu também acho que é interessante em relação à questão da escrita e da leitura. Eu estive durante um ano, aconteceu uma coisa muito maluca, nos centros educativos do Ministério da Justiça, como é aqui os Olivais em Coimbra. Não estive nos Olivais, mas estive noutros, estive num que é uma coisa parecida com Auschwitz, graças a Deus já acabou, que era Vila Fernando, no Alentejo. Uma coisa com arame farpado, guardas armados com miúdos de 12 a 17 anos. E nós temos que ter consciência disso. Nós temos meninos criminosos graves, encerrados em prisões de alta segurança. E não são estes que... Eu adoro ir contar estas histórias às escolas aos meninos que se portam mal. Passam logo a portar-se todos a voar baixinho para o diabo. Eu tive um deles, tive um assassino mesmo com 12 anos, aqueles tipos que mataram o travesti à pedrada. E miúdos com assaltos à mão armada de espingarda, de canos cerrados, comiços. Tipos que a gente olha para eles e até tem medo, porque são tipos com uma falta de humanidade, com um fecho a tudo que seja delicadeza. E são meninos que têm uma coisa fantástica, que é, eles estão, mais do que estarem fechados no espaço, estão fechados no tempo. Que é aqueles meninos não têm passado, nem querem pensar no passado. O passado é uma coisa horrível. Famílias completamente disfuncionais, e futuro não têm. Portanto, só têm presente. E isto é uma prisão terrível, porque o presente é a pior prisão que existe. E que esta crise também nos arrasta, para também um pouco, se quiséssemos falar disso, estamos um pouco presos no presente com esta crise. Deixamos de ter sonhos, não é? E o passado é melhor esquecer, porque agora estamos aqui a ver se nos safamos neste presente. Bom, mas estes meninos têm uma coisa que é fundamental. Nós, aqui assim estão mais avós que pais, nós explicarmos aos nossos filhos a importância que isto tem, que é em relação aos nossos netos, que é a elaboração do desejo. É muito importante sonhar com as coisas. Estes meninos querem, veem uns ténis, é pá, bestial, sacam da faca e roubam os ténis. Tranquilo. Ou então vão roubar dinheiro e compram aqueles ténis. E, no entanto, nós
um menino normal, o nosso neto, diz: "Ó vô, compra-me aqueles ténis", eu dizia: "Pá, estou lá, calminha aí. Lá para o Natal, está bem, está nos teus anos." Pá, e o puto fica a sonhar com aquela. Pá, quando eu for, pá, quando eu chegar à escola com aqueles ténis, pá, vai ser. E esse sonho é o melhor que ele pode ter. É melhor o sonho do que os ténis. Esse desejo e isso é que lhe dá contexto, textura, o sonhar com as coisas. Estes meninos não são, portanto, como não são capazes de elaborar o desejo, não são capazes de sonhar. Por isso, a prisão deles é terrível nesse aspecto. Através da leitura, eu acho que consegui com alguns, não com todos, com alguns, começar a ler e eles começarem a perceber o tempo, a perceber que podem ter um tempo, que podem sonhar, no fundo, podem criar aventuras. E se eu fizesse assim? E se quando chegam ao e se, já estão a entrar no caminho do sonho, não é? Embora, enfim, com um ou outro conseguir coisas muito bonitas, com outros não, porque estão tão fechados, estão tão duros, estão tão... Mas esta questão eu acho que é muito importante, a leitura como caminho para percebermos o outro, primeira parte. Porque também uma das coisas que estes meninos nunca lhes passa pela cabeça é que a pessoa a quem roubaram os ténis que vai sofrer. Nem lhes passa pela cabeça. Não existe a outra pessoa. Só existe o objeto e a ação que o adquirir. Portanto, quando o menino começa a perceber que há uma pessoa até que pode gostar dela, que pode ser simpática, se calhar estou a magoá-la, se ele consegue perceber isto, é um avanço fantástico. A leitura leva-nos, não só em casos dramáticos, mas a leitura leva-nos à percepção do outro. E nós, neste momento, estamos muito fechados ao outro, não é? O ver muito televisão fecha muito ao outro. Este fim de semana, o Mário Zambujaldo, eu não sei se leram, uma entrevista no Expresso, muito engraçada, no Caderno do Expresso. Eu gosto muito do Mário, é uma pessoa que atravessou e tem que continuar a atravessar a minha vida, tenho uma imensa ternura por ele. Ele dizia uma coisa muito engraçada, que estava com um senhor professor universitário, e que o senhor professor universitário tinha feito um comentário dizendo que escrever para rádio, ou para televisão, ou para jornais, ou para livros é a mesma coisa. Ele disse: "Ó senhor professor", eu ouvi o Mário dizer isto ao senhor professor, cada um de nós tem o direito a dizer um grande disparate por ano. O senhor acabou de dizer o seu disparate deste ano. E explica esta coisa que é, e aqui está a raiz, porque ver televisão é muito menos formativo para as pessoas do que ler. Ele diz, é que quando lemos, nós dominamos o tempo. Quando vemos televisão ou ouvimos rádio, é o meio de comunicação que determina o tempo. E esta coisa, eu já experimentei agora, depois disso, numa escola ontem, dizer aos meninos: estão a ver, vocês, se gostam que mandem em vocês, vejam televisão. Agora, se não gostam que mandem em vocês, lá vêm a televisão e ponham-se a ler. Os tipos, espera aí que este tipo está-nos a levar. Mas é muito interessante o dominarmos o tempo. Nós estamos a viver numa sociedade em que cada vez menos dominamos o tempo. Cada vez menos temos tempo, mas aquela coisa de eu não tenho tempo para ler, epá, isso é mentira, completamente mentira. A pessoa não tem o hábito de ler, nem paciência, nem capacidade de crescer através disso. Não há ninguém que não tenha tempo para ler. Portanto, esta questão do tempo acho que é tão interessante. Ler é quase que uma atividade, deixa-me dizer um disparate, que é quase antifascista. Percebem o que eu quero dizer? É quase lutar contra um regime que nos estrangula
e que nos rouba o tempo, e que nos rouba o imaginário, e que nos rouba a capacidade de pensar no outro. Há uma coisa que me tem acontecido muitas vezes e que eu tenho algumas dúvidas muito grandes, que é, ainda não consegui perceber. Tenho duas filhas, que têm 18 e 19 anos. Uma delas namorou com um chinês. A coisa correu mal. Quer dizer, teve um ano de lua de mel e depois a coisa correu mal, porque a diferença cultural é de facto complicada. Os pais do rapaz não queriam um namoro com uma portuguesa, de todo. Não lhe emprestavam o carro se sabiam que ia sair com a minha filha. E depois, há conceitos, por exemplo, o conceito de como é que se diz, de a pessoa ter ciúmes, não é bem ciúmes, é... Bom, descobrimos que o rapaz fazia cenas de ciúmes à Sara e eu falei com um amigo meu que esteve na China há uns anos e dizia, rapaz, esta coisa dos ciúmes e tal. E ele explicou-me uma coisa muito engraçada. Para os chineses, para a cultura chinesa, o decote dos seios é extraordinariamente ordinário e agressivo. As pernas pode-se mostrar até à garganta. Mas portanto, nem é conceitos, porque isto não, as pessoas não têm isto consciente. São coisas que estão lá por dentro. E o tipo fazia ciúmes, tinha cenas de ciúmes com a miúda. Depois a outra, a mais nova, pôs-se a namorar com um miúdo, neto de iemenitas. Portanto, era um árabe de um lado ou um chinês do outro. O rapaz não era árabe, os avós eram do Iémen, tinham emigrado para Moçambique. O pai do rapaz era filho de iemenitas, mas moçambicano, muçulmano, e sócio do Sporting. E engenheiro. Eu acho que um tipo muçulmano que é sócio do Sporting ou do Benfica ou do Porto, daí não vem mal nenhum ao mundo, não é? Esta malta muçulmana que vem de Moçambique já são da nossa língua, não são de fora, não é? Em França eles são de fora, na Inglaterra são de fora, são paquistaneses, na Alemanha são turcos. Aqui são nossos primos, na pior das hipóteses, na mais lógica hipótese são guineenses, que sempre foram também semi-primos, não é? Eu lembro que uma vez entrei num café, estava no café, está bem? Estava num café, desculpem, estava num café e estava um jogo de futebol daqueles das taças africanas, era o Ghana contra Angola, uma coisa qualquer assim. E eu com aquelas cores todas amarelas, vermelhas, e entra um homenzinho, entra ali para a televisão e pá, quem é que são os nossos pretos? Os nossos pretos. Também eu tenho que saber por quem é que vou torcer, não é? E isto é tão engraçado, porque esta coisa que tem, se calhar para um tipo estrangeiro, que ouvisse isto, um tipo lindo, os pretos, não é? Não, é para os nossos. Isto é muito engraçado. Bom, então eu vinha para dizer para... Olha, eu acho que alguns já ouviram, mas eu gostava de vos dizer uma coisa. Já agora, dizer poesia, eu não digo, a coisa pior que há é as pessoas dizerem poesia todas da mesma maneira. Há casos os atores fazem muito isso, que é, encontram uma forma, tanto faz ser Manuel Alegre como Pessoa, como não sei o quê, não é? E dizem tudo da mesma maneira. Eu acho que dizer poesia é um namoro da voz com as palavras.
E é preciso dizer que cada poema tem uma maneira, tem uma forma. E eu tive a maior dificuldade em conseguir dizer poesia do Manuel da Fonseca. Epá, aquilo não calhava, não é? Até descobrir, até um dia pensar, e se eu dissesse isto a alentejano? Aquilo é escrito com uma cadência que não tem nada a ver com a cadência com que nós falamos. E aí percebi a música daquelas palavras, pronto, a partir daí, tudo bem. A mesma coisa com o Vitorino Mésio, que também era um tipo profundamente... tinha a pronúncia açoriana fortíssima e tinha uma construção luxuosa, não é, do português. E eu tentei fazer, à maneira do Vitorino Mésio, um poema sobre o Vitorino Mésio. Escrevias com a dentadura do mar a morder a ilha com seus dentes negros e num concerto de cagarras em redor. Quisesse o passarinho saltitar dali para aqui em cada estrofe e andaria numa forna porque a música vulcânica dos versos, sendo teus, era de terra feita, voz de terra, musgo e mel, maré, pão e touro, em dias de partir o bode e louvar ao Senhor Espírito Santo. Nada de vénias, a doutores e composturas, era outro discurso, vira-voltas. Pedras a rolar na adjetiva chicotada da palavra que punhas a ribombar no esconso do dizer. Vais com alegria pelo caminho, agora teu, e te levem os passos vagabundos, palmilhando a memória do muito que herdeste entre o corpo da mulher e a dor do horizonte.